BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise, para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 7 de fevereiro. A semana começa com os investidores de olho na agenda movimentada. Aqui no Brasil, a gente começa pelo Boletim Focus, que saiu agora há pouco. Projeção do IPCA subiu pela quarta semana seguida. Agora o mercado precifica inflação em 5,44% neste ano, se descolando ainda mais do teto da meta do Banco Central. Para o ano que vem, a projeção segue em 3,5%. O PIB se manteve em 0,3% agora em 2022, a Selic também ficou estável em 11,75% nesse ano e 8% em 2023. O câmbio permaneceu em R$ 5,60, de acordo com as projeções do mercado, divulgadas agora há pouco pelo Boletim Focus. Amanhã tem a divulgação da ata da reunião do Copom. Ela deve mostrar alguns sinais sobre o cenário que o Banco Central viu para elevar os juros em 1,5 ponto percentual. E ainda, se na reunião de março vai ter uma alta de 1 ponto percentual, mais ou menos, se vai ser 1, se vai ser menos, se vai ser 0,75 ou 0,5, enfim, dependendo do que acontecer, dependendo do que o Banco Central projetar, a gente vai ver uma elevação maior ou menor. O tom da ata é que vai ser muito importante e vai deixar o investidor de olho aí para começar a fazer todas essas reprecificações. Já na quarta-feira, o destaque é para o IPCA, a inflação oficial do Brasil em janeiro, também dá o tom sobre os próximos passos da política monetária. Lembrando que no ano passado a inflação ficou nos 2 dígitos, ficou aquele 10,06%. E aí nesse ano, como a gente viu aí no Boletim Focus, a inflação tem se descolado do teto da meta. Os investidores ficam de olho nessa alta aí dos preços, principalmente combustível e energia elétrica. No mesmo dia, ainda na quarta-feira, saem os dados das vendas no varejo em dezembro. Por aqui, o dado é importante termômetro para a atividade. E a gente tem o destaque também nessa semana para dados de produção e vendas de Petrobras e também de Vale, né? Resultados corporativos, vários indicadores saindo, isso é importante para a agenda do investidor. Inclusive, essas duas empresas tiveram destaque no pregão de sexta-feira, segurando aí a alta do índice, que não viu a sua terceira queda seguida. A gente lembra a quarta e quinta da semana passada, 2 quedas consecutivas. Na sexta-feira, um dia de bastante volatilidade também, entre sinais positivos e negativos, mas a Bolsa conseguiu se manter aí acima dos 112 mil pontos. E a gente vê os números aqui, olha só, a Bolsa subindo 0,49% aos 112.245 pontos. Entre as maiores altas a gente vê Localweb subindo 11,33%, né? Localweb que vive dias de muitas oscilações, né? Ou cai bastante ou sobe bastante. Tá certo que ao longo de todo o ano de 2021 e também em janeiro a empresa teve quedas expressivas, mas pelo menos na sexta-feira subiu 11,33%. Aí PetroRio, surfando a alta da commodity, do petróleo, subiu 7,34%. A gente viu Cielo, que divulgou o resultado na véspera, subindo 6,39%, também Braskem subindo 5,27%. Nas maiores baixas a gente vê ali Exetec, Eco Rodovias, Avia e Qualicorp, né? Empresas distintas aí, mas todas
sempre de olho aí no juro futuro, de olho na movimentação, né, da taxa de juros também, né, com elevação de taxa de juros acabam tendo algum tipo de impacto. Bom, e agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado para a gente nessa segunda-feira. Conta para a gente, Marco, muito bom dia para você. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, começo de segunda-feira. A gente tem um tom de leve cautela, né, lá fora, sem uma tendência muito definida, né? O petróleo subiu bem nesses últimos dias, né? Hoje particularmente apresenta uma leve queda, mas se mantendo ali acima do patamar de $90, né? Eu acho que a expectativa de todos os principais especialistas é caso realmente se intensifique, né, as questões em relação à Ucrânia e à Rússia, né, ou seja, pior, a gente tenha realmente algum conflito mais aquecido, né, na região, talvez a gente possa buscar o patamar mais próximo de $100 ao longo dos próximos dias. Então, muita atenção para os acionistas, investidores de Petrobras, PetroRio, Enalta, né, 3R, outros ativos aqui da nossa bolsa, né. Por aqui a gente precisa lembrar também que a gente tem a volta do feriado chinês, né? A nossa expectativa é que haja, né, uma recomposição dos estoques, né, ao longo dos próximos dias, principalmente de minério e ferro. Isso pode trazer também alguma tendência de valorização no curto prazo, tá? Por aqui a gente continua com esse fluxo de entrada de investimentos estrangeiros. Esperamos sim que tenhamos mais uma semana positiva por aqui, né? Mas lá fora, né, ainda uma leve aversão a risco, né, algumas incertezas em relação aos resultados corporativos de algumas companhias de tecnologia pode trazer alguma volatilidade para esse começo de semana. Tá? A gente tem uma agenda bastante fraca nessa segunda, mas ao longo da semana a gente tem alguns indicadores importantes, principalmente aqui no Brasil, para a gente acompanhar os próximos passos da nossa política monetária, né? Caso a gente tenha uma inflação um pouquinho mais bem comportada, talvez o mercado comece a precificar que não precisamos, né, chegar além dos 12% da Selic projetada aí por alguns economistas, por alguns analistas. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. E como o Marco Saravalli mencionou agora há pouco, né, a China voltou do feriado do Ano Novo Lunar. Foi uma semana de paralisação, parou tudo lá na China durante esse feriado e, coincidentemente, nessa volta do feriado, a China, né, foi a bolsa que mais subiu no pregão asiático, mesmo com a desaceleração registrada no PMI composto lá da China, que foi divulgada nessa segunda-feira. Esse PMI composto baixou de 53 pontos em dezembro para 50,1 pontos agora em janeiro. A gente sabe, né, que o PMI, quando está acima de 50, ele mostra um território ali de expansão, abaixo de 50, território de contração. Mesmo com essa desaceleração, o PMI composto da China segue em território de expansão. E aí, como eu falei, né, a China foi a alta mais importante das bolsas asiáticas nessa segunda-feira. A China subiu 2,03%. O Japão caiu 0,7% e o índice Hang Seng ficou praticamente ali no 0 a 0, uma alta marginal ali de 0,03%. As empresas chinesas ditando o ritmo das bolsas asiáticas nessa segunda-feira, mais de 2% de elevação, mas também ficou muito tempo parada, né? Ficou muito tempo fechada a negociação lá na bolsa chinesa. A China também voltou com a negociação lá do minério de ferro, com a recomposição de estoques e também aceleração no desempenho da indústria. O preço da commodity subiu em 2,5% nessa madrugada. O minério de ferro, que ficou também paralisada toda essa negociação, aí acabou tendo essa expansão. A gente estava nessa perspectiva, né? Muita gente tinha essa visão de que talvez com a volta das negociações lá na China o minério pudesse saltar, porque também já começou a Olimpíada de Inverno lá na China, e as indústrias que estavam paradas de repente pudessem voltar a funcionar, mais produção, mais aço demandado, mais minério, e aí toda essa cadeia de minério de ferro subindo nessa segunda-feira. Para comentar um pouquinho sobre essa questão, eu quero chamar o Guga Almeida aqui
para a nossa conversa, para a gente bater um papo, porque minério de ferro na China em alta também tem bastante reflexo aqui no Brasil. Guga, muito bom dia para você. Queria ver como é que você está analisando essa alta, né? Depois de uma semana sem negociação lá na China, como que você vê essa alta da commodity nessa segunda-feira? Como será que está esse cenário aí para as empresas que já tiveram um crescimento, né, na semana passada, mineração e siderurgia aqui no Brasil também? Bom dia para você, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom, esse tema do minério de ferro, né, a gente tinha dois níveis de preço que para mim eram extremamente importantes. Estou abrindo aqui meu gráfico para que a gente possa conversar. Dois níveis extremamente importantes. O primeiro deles a gente superou, que era um primeiro repique até a região dos $132. Né? Então, o primeiro movimento, conforme eu estou mostrando aqui para vocês no gráfico, era para buscar os $132. O segundo Vamos dar uma olhadinha no gráfico, que é a então? sequência que nós estamos de fato olhando. Bom, está sendo compartilhado aqui. Que eu não estou vendo aqui. Aí, boa. Bom, beleza. Bom, o segundo nível é para buscar a região dos $160, tá? 160 e 50, algo do tipo. E é para onde está caminhando, tá? Eu acho que, mais uma vez, né, surpreende aquele analista que olha dados estatísticos passados. Então, o pessoal teve dificuldade de imaginar que poderia ter uma alta de 100% do minério de ferro, né, depois que a gente chegou lá nos $90. Então começa toda aquela conversa, né? A China não vai acelerar. O pessoal olha muito para o que passou e não o que tende a vir a acontecer. Né? De fato, a gente está enxergando aí uma China desacelerada, ok. A gente está enxergando uma China desacelerada, dados que, né, colaboram, além de toda a pressão, né, do governo para a redução do preço da commodity, né? Também veio os dados de China desacelerando. Só que depois começa um movimento contrário. Né? A gente vê aí que, de fato, a China precisa acelerar. E o mundo está demandando commodity, está se entendendo que esse nível de preço vai se manter por um patamar de tempo maior, né? E, obviamente, né, isso tende a manter, né, esse movimento que nós estamos tendo de busca por empresas no setor de commodity, e aí acaba, né, se beneficiando tanto Vale, Petro, entre outras empresas aí, que tratam, né, que trabalham com commodity. Maravilha. Ô Guga, e aí, né, a gente sempre fala de minério, a gente sempre fala de petróleo, que acaba baseando aí a Bolsa Brasileira. Como é que está a sua perspectiva para hoje, para essa semana? Como que abriram os futuros aí na Bolsa Brasileira? Dá sua visão aí para a gente, por favor. Legal, vamos lá. Começar pelo Ibovespa, acho importante a gente começar aqui pelo Ibovespa, Felipe. Nós estamos aqui numa região que, para mim, é um grande divisor de águas. Tá? Mercado, quando nós estávamos aqui embaixo, né, eu achava que tínhamos uma simetria positiva, tá? Estava preocupado, realmente, mas eu entendi que nós tínhamos uma simetria positiva. Se nós tivéssemos algum player que entrasse no mercado nesse período, a gente iria ver a Bolsa, né, e buscar essa região entre 111.500 e 113. Era a minha análise, né, eram os níveis que eu imaginava. O que eu a partir daqui, tá, Felipe? Eu enxergo que uma alta desse patamar de preço é para ir buscar 125 mil pontos do Ibovespa, que é mais ou menos, né, a média da expectativa das principais casas de análise, das principais instituições financeiras, que isso possa estar nesse patamar de preço aqui no final do ano. Tá? Então a gente precisa de um estímulo, e precisa ser meio que logo, né? Porque me parece que em março, né, final de fevereiro e início de março, a gente começa a ter notícias mais negativas, ao meu ver. Né? O que pode destravar valor para ir para lá? Olha, uma ata do Copom, eu acredito que possa fazer essa movimentação, uma vez que a gente está com investidor estrangeiro aqui se posicionando, ter uma sensação de que o fim, né, a gente está enxergando o fim da elevação de juros, o fim de todo esse processo, pode ser algo extremamente benéfico para a Bolsa, tá? E poderia trazer esse estímulo para ter mais um rally de alta.
assim, se eu for botar na mesa, né? Pô, o que, que eu enxergo de positivo, o que, que eu enxergo de negativo. Então esse é um ponto que eu enxergo assim que poderia destravar mais preço. Né? Petróleo, dólares, minério de ferro a $160. Isso tudo traz um estímulo de curto prazo, né? E querendo ou não, começa a mudar a cabeça dos participantes. Aqueles participantes que estavam com o dedo no gatilho, pô, vende, né? Num contexto ali em outubro do ano passado, agora começam a pensar o seguinte, opa, vou segurar um pouquinho mais a posição, mesmo que eu queira sair dela, eu vou segurar um pouquinho mais a posição, mesmo que eu queira sair de bolsa e voltar para juros, vamos manter a posição, porque, poxa, esse fluxo está bom, eu posso ter um benefício, né, um ganho extra aqui, eu tenho um benefício aqui nesse patamar de preço. Então pode ter uma redução de venda a curto prazo. Tá? Então é isso que eu estou enxergando, certo? Mas a tendência está frágil nesse patamar de preço, tá? Ela está frágil, então ela precisa continuar acelerando, a gente precisa continuar vendo fluxo para levar para um outro patamar, tá? Porque de fato a gente está bem aqui no nível de fechamento das estruturas. O que dá para a gente enxergar mais? Tá? Olhar para a questão dos indicadores. Por hora, né, quando eu olho aqui para o Ibovespa nesse patamar de preço, eu não enxergo, vamos assim dizer, uma divergência, né? Então eu não enxergo aqui, por exemplo, uma queda sem o mercado retestar novamente essa região dos 112, 11, né? Então seria algo para o pessoal entender. Se por acaso nós voltarmos para 109, eu enxergo o mercado tendo um repique e voltando para esse patamar de preço antes de fato começar a cair com mais intensidade, com mais força. Tá? Então, por quê? Porque é o que eu estou enxergando nesses níveis de preço que nós estamos trabalhando aqui agora. Tá? Esse é um ponto que também traz um pouco tira um pouco da ansiedade em zerar posições, né, para aquela pessoa, para aquela turma que está apostando no nível mais alto, né, que o mercado possa continuar a tendência, e aquela turma que está mais pessimista no mercado, que tem gente pessimista no mercado, tem que entender que ainda não está pronto 100% para uma queda mais intensa. Talvez a gente vai ver aí consumir esse mês de fevereiro ainda, né, antes de, se por acaso for ter um movimento de queda novamente, né, antes desse movimento começar. Tá? Então a gente está num momento de mercado que ele atingiu o seu ponto de equilíbrio. Não é à toa que a gente está aqui já a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, né, totalmente lateralizados. Certo? E para o dia de hoje, o que eu estou enxergando aqui, Felipe? Para o pessoal entender. Tá? Esse aqui é o que eu estou enxergando para o dia de hoje. Tá? Eu estou entendendo que nós chegamos, quando a gente mede, né, esse movimento de queda mais acentuado, depois todo esse retorno da alta, tá? A gente está bem aqui numa região que de fato é propício para termos um período de correção. Tá? Então tivemos aqui a primeira etapa de correção, que aconteceu aqui entre as 14h55 da sexta-feira, né, até às 16h45 de sexta-feira, e agora a gente está no segundo momento de correção. Esse segundo momento de correção, acredito eu que, para ser saudável, né, e ainda olhando para a alta, ele tem que manter aqui entre 111.500 e 111.100. Tá? Abaixo disso começa a ficar muito pesado, e aí a tendência é vir buscar aqui os 109.375. Tá? Por hora, está apontando para baixo. Né? Meus indicadores, a gente está na segunda etapa aqui de baixa, e meus indicadores estão apontando para baixo. A gente já tinha percebido, né, para perceber, né, que quando nós olhamos aqui o movimento da parte da tarde, né, e o movimento dos indicadores aqui, também na parte da tarde, nesse mesmo período, né, a gente percebe aqui uma divergência de topos, né, em relação aos indicadores, mostra um início mesmo dessa segunda etapa de correção, que é o que está acontecendo. Tá? Por hora é o que está acontecendo e provavelmente vai se manter um pouquinho mais aqui. Agora, se por acaso o mercado começar a subir novamente, né, principalmente depois de bater essa região aqui de 111.500 e tal, é para ir buscar entre 113 e 113.700. Acima disso, é porque algo novo surgiu. E aí acredito que tem espaço para ir buscar os 116.420 pontos, que mostraria, né, de fato, uma continuidade para aquele movimento do Ibovespa que eu mostrei não é que seja mais de longo prazo, né? Afastado, um pouco mais distante, mas seria a continuidade dessa movimentação em direção aos 125 mil pontos.
um horizonte um pouco maior do que o diário, né, o Guga? Não é longo prazo, mas é uma intradiário, né? mais. Não no intradiário. Beleza, então, Guga, até daqui a pouquinho. Desculpa, diga lá. Eu queria dizer que na prática, né, esse momento que nós estamos nos mercados agora, como tem tem muitos pontos, né? A gente tem lá uma Europa não elevando juro, uma China estimulando ainda, injetando liquidez, os Estados Unidos preparando para elevar juros, o Brasil se preparando para parar de elevar juros. Então tem aqui todo um ecossistema, né, que permite, de fato, a volatilidade, porque aonde ganhar tom, né, aonde o mercado der mais atenção, certo? Vai gerar preço, vai criar estímulo, vai fazer com que os participantes tenham que se movimentar. Né? Aí tu soma a uma questão, né, de inflação mundial em função de preço de commodity, né? Uma inflação de oferta, mais uma questão tensa em relação à Rússia e Ucrânia. Então, tem vários pontos interessantes, né? Isso sem falar de Brasília, né? Porque, querendo ou não, parece que Brasília ainda não ganhou as evidências que nem se ganhou no ano passado, né? Então, daqui a pouco vai começar também a gente falar mais de Brasília, falar mais de eleições, falar mais de toda a problemática que lá consegue gerar. Então, isso tudo vai trazer, né, um movimento de oscilações mais rápidas e mais de curto prazo. Tá? E o player que está hoje fazendo preço no Brasil, ele é um player sofisticado, né, que é o investidor estrangeiro, porque o player que se fez de posição ano passado foi um investidor, né, principalmente multimercado, os FIAs em função dos resgates e as pessoas físicas. Então a gente tem que ter noção do que está acontecendo no nosso mercado, né, para que de fato possa tomar boas decisões. Isso aí, falou e disse. Valeu, Guga. Até daqui a pouquinho, então. Vou seguir o noticiário aqui nos Estados Unidos. A semana também é de olho na inflação, com o CPI sendo divulgado na quarta-feira. O dado é importante para os próximos passos do Fed em relação à política monetária, porque os analistas, inclusive, já projetam mais altas por causa do payroll forte, mostrando aí a força da economia americana. Vamos dar uma olhadinha como estão os futuros americanos nesse momento. Vamos lá, Dow Jones no 0 a 0, o S&P subindo 0,06, uma leve alta, e a Nasdaq subindo 0,17%, leves altas nas bolsas americanas nesta segunda-feira. Outro destaque lá dos Estados Unidos é que o conselheiro de segurança lá dos Estados Unidos disse no fim de semana que pode agir contra a Rússia a qualquer momento. Nos últimos dias, inclusive, a Rússia tem feito exercícios militares em Belarus, que fica bem próximo da capital ucraniana, cerca de 75 quilômetros, e isso vai elevando a tensão dia após dia nessa situação aí, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e todos os países europeus que estão às voltas ali com essa escalada da tensão. Essa tensão, inclusive, tem mexido bastante com o preço do petróleo. A Arábia Saudita elevou os preços da commodity para clientes na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa para poder acompanhar a alta recente no preço do petróleo. E a Saudi Aramco divulgou aí que pode fazer uma das maiores ofertas no mercado de capitais, levantando aí mais de 50 bilhões de dólares nas ações estatais. A petroleira, a gente sabe, já é a mais valiosa do mundo. E também a escalada do preço do petróleo, né? A gente sabe que umas coisas estão interligadas às outras, porque ele também repercute aqui no Brasil, depois das propostas de emenda à Constituição apresentadas na Câmara e no Senado. O governo discute internamente sobre os impactos dessas PECs. O cálculo é que a isenção de impostos e até mesmo alguns pacotes de bondade sem compensação, como auxílio diesel de R$ 1.200 para caminhoneiros, aumento no Vale Gás, subsídios aos transportes públicos, enfim, tudo isso acaba impactando entre 75 e 100 bilhões de reais aos cofres públicos, aos cofres do governo. No fim de semana, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender uma revisão na carga tributária dos combustíveis, falando que tem que pensar primeiro no povo e não no Estado. Bolsonaro colocou a conta do aumento no combustível no ICMS, falando aí que os governadores têm que fazer algum tipo de revisão no ICMS, porque a alíquota do imposto está comendo bastante
do preço do combustível e isso acaba sendo repassado aos consumidores. Seguindo com o noticiário, na Europa, a indústria da Alemanha desapontou, a produção industrial caiu 0,3% em dezembro em relação a novembro de 2021. Esse resultado aí frustrou, né, as expectativas dos analistas que previam uma alta de 0,4% nesse período. Então, ao invés de vir alta de 0,4%, veio queda de 0,3%. E isso aparentemente não está impactando na bolsa alemã, porque DAX na Alemanha está subindo 0,37%, CAC na França caindo 0,33%, FTSE no Reino Unido subindo 0,22%, o índice Eurostoxx subindo 0,33%, os índices europeus mistos nessa manhã de segunda-feira. Bom, e agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre a entrada do dinheiro no mundo agora no mês de janeiro. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, a gente tem uma resposta a uma pergunta bastante recorrente aqui para a gente, né? Por que a gente teve um mês de janeiro tão bom, né, nas bolsas mundiais, principalmente aqui no Brasil? A gente sempre reforçou que janeiro poderia ser um mês bom, né, mas a gente não esperava que fosse tão forte assim. E a gente consegue ver nesse gráfico uma entrada muito forte, né, nos recursos em ações ao redor do mundo. Foi o segundo melhor mês de janeiro da história, né, desde 2001, nesses últimos 20 e poucos anos, um pouco mais de 20 anos, né? A gente só perdeu para o ano de 2018, tá? Então foi o segundo melhor mês de janeiro da história desses últimos anos. Só que grande parte disso, de certa forma, tem migrado para os países emergentes e o Brasil tem sido o destino desses recursos, tá? Então, não só a migração para o Brasil, mas houve também um aumento das posições em renda variável, né, em ações ao redor do mundo. Isso também beneficiou o nosso Ibovespa por aqui. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia. Esse foi o nosso gráfico do dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marcos Saravalli. Vamos para os destaques corporativos. BB Seguridade divulgou resultado agora cedo. Lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no quarto trimestre, 33,8% a mais do que no mesmo período de 2020. No ano, o lucro da seguradora aumentou 1,4%, chegando a 3,93 bilhões de reais. Além disso, o BB Seguridade também aprovou a distribuição de dividendos. São cerca aí de 91 centavos por ação. E para quem quiser aproveitar, fica a data X no dia 11 de fevereiro. A Apvida e a Intermédica vão fazer uma teleconferência daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, para comentar as sinergias da fusão entre as empresas. Elas estimam capturar juntas cerca de 1,38 bilhão de reais em EBITDA adicional até 2024. Essas sinergias vêm do aumento de receitas, criação de um produto único e também o aproveitamento da capacidade ociosa aí das duas empresas. E aí a gente fala um pouquinho sobre Oi, né? O Ministério Público Federal recomendou no fim de semana ao CAD que reprove a compra da empresa pela TIM, pela Telefônica e também pela Claro, devido a violações à concorrência. A Procuradoria acredita que essa operação é prejudicial ao mercado. A Oi rebateu, dizendo que o negócio reforça a competição entre as operadoras. E a Telefônica negou a formação de um consórcio, alegando que cumpriu a lei durante todos os leilões dos ativos da Oi, dizendo, inclusive, que cada empresa vai ficar com uma parte, não foi feito um consórcio, elas não se juntaram para comprar os ativos, isso aí ficou bem divididinho ali, inclusive seguiram todas as regras, né, dos leilões, todas as regras, inclusive, auditadas aí por TCU, por Ministério Público, por todos os órgãos competentes, mas é mais um freio aí nessa questão aí da recuperação judicial da Oi, que estava andando, né, com seguidas vitórias ali, com seguidas decisões favoráveis a essa venda de ativos aí, mais um passinho para trás aí que os investidores vão ter que ficar de olho. Bom, deixa eu trazer o Guga Almeida de novo aqui. Guga, porque a gente viu aí, né, várias empresas fazendo
essas movimentações, inclusive BB Seguridade. O pessoal está até perguntando aqui se você pode dar uma olhadinha em BB Seguridade, Guga, para a gente encerrar o nosso pre-market de hoje com a empresa que acabou de divulgar o resultado agora cedo. Por favor. Eu estava esperando que tu fosse pedir da Oi. Eu nunca vi como o pessoal gosta. Mas é todo dia, né, Guga? Cara, sabe por quê? Isso é o problema da turma toda que se desenvolveu, né, assistindo às novelas. Tudo tem um drama muito forte, demora para se desenrolar, complexo. Né? Esse é o problema da geração que foi obrigada a assistir novela quando era pequeno. Então, Ô, Guga, eu achei que você ia falar da novela por causa da Avenida Brasil, que era Oi, Oi, Oi. Lembra, Guga? Cara, lembro. Pior que lembro. Assistia, né? Cara, a última novela que eu assisti na minha vida, prometi que eu nunca mais ia assistir novela. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? BB Seguridade, né? Nós tivemos o último grande movimento de baixa aqui entre o dia 18 de dezembro de 2020 até 10 de setembro de 21. Tivemos aquela resposta positiva, né, pela estrutura, né, de leitura, pela geometria comportamental, um ciclo fechado, uma resposta muito rápida, muito forte no mercado. Isso mostra que mudou a cabeça dos participantes. Tá? E, claro, isso traz conversa, né? Traz uma percepção de que, poxa, alguma coisa mudou. E se nós olharmos para cá, tá, tivemos aqui uma valorização de 30% em 40 pregões, né? 41 pregões. Então é algo bem significativo. Depois volta lá para as mínimas, né? Sendo que os últimos dois movimentos foi desastrosos, né? A gente olha aqui para os dois últimos pregões que a gente teve aqui de queda, 3,13 e depois 2,47. Da média, né, que está batendo, dois movimentos muito intensos de baixa, o que gera medo por parte dos investidores. E aí o mercado entra em tendência, né? É engraçado que ele entra em tendência e entra em tendência muito forte. Olhando mais afastado assim, o que eu estou enxergando é, poxa, uma força potencial para vir para R$ 25,65 até R$ 28, 50, por aí, R$ 28. Esse seria o cenário que eu considero assim mais justo enxergar nesse momento agora que nós estamos no mercado, nesse rally de alta positivo. Tá? Um cenário muito otimista seria ir para 39,70, tá? Mas aí tem que estar mesmo num cenário bem otimista do mercado. Eu ainda não consigo enxergar esse excesso de otimismo do nosso mercado ainda. Tá? Então, voltar para esses 25,65, R$ 28, ok. Acima disso, eu acho que é criar muita expectativa no curto prazo. Pode chegar? Pode. O mercado tem que melhorar muito. Tá? A gente tem que ter aí muitas surpresas positivas. Como é que tu pode surfar esse movimento? Seguindo tendência, né? Eu sou um cara que, querendo ou não, estou sempre ligando um rastreador de tendência. Para quê? Para eliminar o meu viés. Então, eu sou um cara que busca compras, eu não busco venda. Tá? Eu ou estou comprado ou estou zerado no mercado. Tá? Isso simplifica demais o meu processo. Então, eu permito me gerar liquidez, né, transformar os meus ativos em dinheiro novamente. Depois, né, o dinheiro me traz opcionalidade, me traz uma condição de poder escolher o que fazer com ele. Tá? Então, traz para liquidez. E depois, posiciono quando eu enxergo novamente um cenário interessante em boas empresas. Tá? Então, eu enxergo a qualidade das empresas, procuro, né, pontos interessantes, cenários interessantes para entrar. Dentro desse contexto atual, né, dentro da minha expectativa, tudo eu alinhei a exposição financeira para buscar esse movimento de repique do mercado, né, que são estruturas ou corretivas ou laterais. Né? Então, estou esperando movimentos desse comportamento, né, para os principais ativos. E BB Seguridade não é diferente. Estou enxergando ali uma força potencial para até entre 25,65 e 28 reais. Não é novas máximas, né? Não estou falando de novas máximas históricas, não estou falando nada disso. Simplesmente, né, um momento que eu acredito de repique do mercado. Maravilha, Guga. Ô, Guga, eu prometi que era a última, mas pode ser mais uma?
Tô até enxergando a Paula aí do lado, né? Falando, vai. Ela tá se aquecendo, né? Depois de uma semana de férias, ela tá se aquecendo. A Paula... Olha ela... Você sabe. Fazendo polichinelo, aquecendo. A Paula voltou do feriado lunar também, o Guga. Entendi. Vamos lá. Pode ser mais uma? Não, eu vou pegar uma aqui do nosso chat. Eu tinha separado uma aqui, mas eu vou pegar uma do nosso chat aqui. O primeiro que pediu aqui, ele pediu Valide, o Guga. VLID3. E aí, só pra gente dar uma olhadinha, ver como é que tá. Isso. Olha só que interessante. Valide, Felipe, ela terminou aqui uma estrutura, né, com características corretiva, tá, que foi aqui nessa região de 10,36. Deixa eu ver aqui. Continua bem forte, tá? Só que tem uma fragilidade aqui na tendência. Se por acaso ela voltar a corrigir, é voltar aqui para 8,70. Tá? Uma sequência de alta, Felipe, dentro do contexto atual, é os R$13, tá? Pode ser que tenha chegado aí finalmente, né, o momento de valide. Então eu vejo que tem aqui espaço para ir para R$13 até 14,35. Tá? Tá bem interessante, tá? Não vou negar, tá bem interessante. Muito longe, né, de voltar para os patamares de preço que já esteve algum dia, né, que eram a região de R$36,60. Tá? Então está muito longe ainda desses níveis de preço. É um movimento interessante a acreditar que possa acontecer. Nem volta ainda para pré-Covid, né, pré-queda ali que nós tivemos ali no início de 2020, né, em fevereiro de 2020. Tá? Então, acredito sim que tem condições de subir aí de 30% a 40% do patamar de preço que nós estamos agora. Show! Maravilha, então, Guga. Valeu! E faz o seguinte, deixa o convite aí para o pessoal, tá contigo aí mais tarde no programa repaginado aí, o Insights. Bora lá. Então, hoje, às 18 horas, convite, né, para o nosso novo modelo de programas, é um bate-papo, sempre dois convidados para poder comentar sobre, né, o que aconteceu no mercado nesse último momento, o que deu de certo para eles, o que deu de errado, o que se teve de surpresa, e quais são as expectativas para agora, né, em diante. Se tem espaço para comprar, se tem espaço para aonde estão os riscos. O convite é para participarem de um grande bate-papo que acontece toda segunda-feira no programa Insights, às 18 horas. Maravilha, então, convidando todo mundo para ficar na audiência aí com o Guga Almeida. Valeu, Guga, abraço para você, ótima semana, ótimos negócios e até mais tarde. Valeu, abraço. Abraço, Guga Almeida, trazendo suas análises aqui para todo mundo já começar a semana daquele jeito, de olho nas movimentações do mercado ali. Ó, o Guga mandou muito bem na análise. Deixa eu dar um alô aqui pro chat, para todo mundo que está nos acompanhando, antes de eu passar para Paula Moraes aqui, que, como o Guga disse, está se aquecendo, né? Está fazendo aquecimento para entrar no ar, um aquecimento vocal, para as cordas vocais ficarem bem certinhas ali, para comandar esse programa 3 horas. É bastante coisa, viu, Paula? Eu sei como é que é, semana passada eu estava nesse comando. Mais um abraço, bom dia para o Peter Santana, para o Atílio Felipe Neto, o Gabriel Siqueira falando ótima semana, amigos. Ótima semana para o Gabriel, para o Maurício Loss, para a Tatiane da Luz, Lucas Gomes por aqui também, quem mais chegando? O Roque Júnior. Ó, Roque Júnior, será que é o ex-jogador de futebol? Se for, abraço para você, se não for, outro abraço para você também, Roque Júnior. Anderson Silva, Josias Teixeira, o Israel, o Denilson, o Bitcão, o Emerson Duarte, quem mais? Roberto Machado por aqui, o Jonathan, o Maciel, o Lucas Henrique, Samir Rosa, a Elisa, o Khalid, a Roberta Dourado, o Diego Marcoli, o Wellington Wolf e ó, o Carlos Guzoni aqui, abraço, meu amigo Carlos Guzoni, sempre manda mensagem muito carinhosa aqui pra gente. Pimentel, Salvani, o Danilo, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de deixar o joinha. E agora eu vou chamar a Paula Moraes aqui
na minha tela, passar o bastão. Chefa querida, você está de volta, que Estou bom! de volta. Seja bem-vinda de volta, espero que tenha Obrigada. descansado bastante e vamos começar essa semana com tudo, hein? É isso aí, energia total. Não sei, mas eu sinto que você foi a pessoa que mais sentiu falta da minha presença aqui. Não sei se foi porque trabalhou um pouquinho a mais, Ô, Paulo, eu ficando vou aqui te contar algumas um horas segredo. a mais no vídeo. Mas eu tinha certeza que você estava torcendo para eu voltar, viu, Felipe? Eu, com certeza, eu torço pela sua volta, porque a gente precisa de você. Mas não vou confessar que eu gostei muito de apresentar o BMC News. É muito Vamos tranquilo, fazer muito assim, sossegado, eu sou muito super gostoso. a favor da É gente fazer bate-papo, uns rodízios. De repente eu fico uma gosto. semana no marketing, você fica uma semana de manhã. Mas aqui no marketing não dá certo o Cabral, Não dá, né? não Não dá certo. Perde A a gente linha. parece que a gente fica na quinta série, não é legal. Tá certo, Felipe. Tá bom. Muito obrigada aí por Que é ter isso. honrado aí, ficado aí. Eu sei que ficou tudo sob controle, né? A lojinha ficou bem cuidada aí, obrigada mesmo. E Foi vamos ótimo. lá, energia total, meu ano começando agora, hein? É isso aí, é o ano começando agora. E a Paula de Kendall Verde hoje. Tô de verde. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Obrigada, Felipe. Beijo pra você.